Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo na nossa história, na história da humanidade, onde cada vez mais nós observamos as coisas acontecendo com mais velocidade, as mudanças com maior velocidade, a informação transitando, se espalhando por todo o mundo com uma velocidade muito grande. Acontece alguma coisa agora em alguma parte do mundo e em poucos minutos, às vezes segundos, todo mundo já sabe, não é assim? Acontece alguma coisa e com a internet o mundo todo rapidamente fica sabendo, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação, pela televisão, é tudo muito, muito, muito rápido. E nós vivemos então num contexto onde cada vez mais se tolera menos a demora, a morosidade, a lentidão, a falta de novidade. O tempo todo parece que a sociedade está pulsando, tem que acontecer alguma coisa nova, tem que ter novidade, não, está muito devagar, e é essa aceleração constante. Acho interessante que nós chegamos num ponto, e eu trabalho com tecnologia, por isso que eu cito muito esses termos, a gente tolera cada vez menos assim, um computador reiniciar, acima de 30 segundos, se torna um peso, um enfado, a gente não aguenta. A lentidão para que alguém veja alguma coisa que nós publicamos nas redes sociais, a gente já fica ali e quer que em poucos segundos muitas pessoas já viram. A demora para chegar uma mensagem, um e-mail, o que seja. O tempo todo nós estamos com essa ansiedade, com essa expectativa de que as coisas aconteçam e aconteçam muito rápido. E nós chegamos então a um extremo que até as crianças, você consegue já ver hoje crianças tremendamente ansiosas, crianças impacientes, crianças agitadas, nem elas aguentam a expectativa ou esperar alguma coisa. Tudo tem que ser extremamente rápido. E aí, se nós conectarmos com o que nós temos ouvido, eu mesmo já falei aqui sobre o novo normal, onde é um novo mundo totalmente digital, é um mundo que não há mais uma dependência de estarmos fisicamente nos lugares. Então, o impacto ou a expectativa de sermos impactados por essa velocidade, por essas coisas que eu estou falando, é ainda muito maior. É claro que há benefícios que nós temos obtido a partir disso, mas eu queria pensar junto com vocês nessa manhã os impactos negativos disso, na maneira com que nós nos relacionamos e principalmente na maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. E é por isso que eu dei o título para essa mensagem, no tempo e na velocidade de Deus. No tempo e na velocidade de Deus. Sabe qual é o problema? É que essa velocidade das coisas não impacta só a maneira como nós nos relacionamos ou nos comunicamos, ou a velocidade como as informações transitam, mas o problema está no fato de que nós nos acostumamos, ou vamos aprendendo e assimilando, de que sim, tudo tem que acontecer muito rápido. As minhas necessidades precisam ser supridas rapidamente. Os meus desejos que vão sendo gerados a cada instante precisam ser supridos. Então a gente come rápido, a gente dorme pouco, estamos o tempo todo ligados, o tempo todo acelerados. E isso agora nessa pandemia ficou muito evidenciado, porque nós vínhamos num ritmo, na velocidade dessas coisas que eu estou falando, mas quando sobrou um tempinho, sabe aquele tempinho que você perdia no trânsito, no transporte coletivo? Quando esse tempo sobrou, a conclusão que a gente chegou, estando dentro de casa, é que eu não sabia o que fazer com esse tempo. Quando a gente se deparou de novo de sentar na mesa para comer junto,
A gente já não sabia mais o que falar nessa hora, porque nós não experimentávamos mais isso. Percebem? E eu creio que, sinceramente, do meu coração, eu creio que Deus tem usado sim esse tempo de pandemia para nos ensinar, para reaprendermos que a despeito da velocidade das coisas, a respeito dessa sociedade que a despeito dessa sociedade que nós vivemos, Ele é o Senhor do tempo. E as coisas precisam acontecer na minha vida, na sua vida, no tempo, na velocidade que Ele quer. Que Ele sabe que nós temos capacidade de assimilar, de experimentar, de aprender, de viver. É um pouco sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Como é que eu tenho me relacionado com o Senhor, com esse estilo de vida acelerado, maluco que nós temos vivido até hoje. É sobre isso que nós vamos então meditar nesse dia. Eu não escolhi um texto base específico, mas eu vou citando aqui hoje alguns textos. Eu queria que você fosse me acompanhando. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Considerando todo esse cenário nessa introdução que eu apresentei para vocês, eu creio que nós temos hoje um grande desafio a encarar e a vencer. Porque com toda essa cultura estabelecida, esses hábitos, quando nós nos deparamos com o nosso relacionamento com o Senhor, aí nós começamos a enfrentar uma série de dificuldades. Porque eu repito, Ele é o Senhor do tempo. A velocidade é dEle. A hora exata é dEle em nossas vidas. As coisas do Senhor não são assim rápidas, instantâneas, padronizadas, repetitivas. Deus está sempre trabalhando. A Bíblia diz que Ele não dormita, que Ele não dorme, que Ele não descansa. Ele está sempre trabalhando por nós e em nós. E eu creio que essa velocidade que o mundo tem impresso em nós, parece que está o tempo todo nos empurrando para acelerarmos, para novidade, para coisa nova, para as coisas acontecerem, nos impede muitas vezes de enxergar, de perceber, de discernir aquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e a maneira como Ele tem trabalhado nas nossas vidas. Eu queria ler com vocês um segundo texto do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 2 e o versículo 3. Veja, diz assim: assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Para tornar então esse sermão um pouco mais didático, eu vou dividir então em tópicos ou em pontos. E o primeiro ponto que eu queria que você gravasse no seu coração nessa manhã ouvindo essa mensagem é uma afirmação. Deus não é o gênio da lâmpada. Deixa eu repetir para você. Deus não é o gênio da lâmpada. Às vezes eu tenho a sensação ou a impressão que a gente lida ou se relaciona assim com Deus, na expectativa de que Ele realize todos os nossos desejos. E é claro, tem que ser rápido.
A gente, é como se a gente, como a lâmpada, a gente esfregasse a lâmpada, figuradamente falando, orando. Falamos com Deus rapidamente e a nossa expectativa, depois de expor, de pedir os nossos desejos, a nossa expectativa é que Ele faça. A nossa expectativa é que Ele responda rápido, que Ele nos dê, que Ele nos dê. E a gente está o tempo todo assim, se relacionando com o Senhor. Parece que a gente, com toda essa influência desse sistema que nós estamos vivendo, introduziu isso na nossa relação com Deus, e a gente acha que pode andar com Deus assim. É como se a gente colocasse Deus numa mochila, essa lâmpada, e a gente vai caminhando. E quando vem o desejo, quando os nossos olhos saltam para alguma coisa, ou quando vem uma necessidade, o que eu quero fazer? Eu saco a minha mochila, pego a minha lâmpada, dou uma esfregada e quero mais alguma coisa de Deus. Mas Deus não é o gênio da lâmpada. A gente esfrega essa lâmpada e fica esperando que Deus faça, e faça logo aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está desejando. Afinal, Ele pode fazer todas as coisas, assim como o gênio. E o ruim, e é claro, que nós nos frustramos com isso, porque Deus não é assim. Ele não age como um gênio, não está sempre à disposição para satisfazer os nossos desejos todas as vezes que esfregamos a nossa lâmpada. Você provavelmente até deve ter rido agora. Nossa, pastor, que é assim. Mas a verdade, querido, e você vai concordar comigo, não poucas vezes a gente age assim, sim. Por conta dessa velocidade que as coisas vão acontecendo, por conta desses desejos, por consumo de qualquer coisa que vão sendo gerados o tempo todo no nosso coração. Você abre uma rede social e você vê um tema, e a partir daquele momento o tempo todo aquilo fica martelando, as ofertas vão aparecendo. Você assiste um programa, qualquer coisa, o tempo todo a sociedade vai gerando mais e mais desejos, martelando a nossa mente e o nosso coração. E então nós precisamos desse Deus como um gênio da lâmpada para nos satisfazer, para responder e satisfazer os anseios do nosso coração. Mas sabe o que acontece? Quando nós procuramos o Senhor com essa expectativa, como um gênio, o que é que nós esperamos do gênio? Solução. Ninguém quer ficar batendo papo com esse gênio. Você vê isso nos desenhos, nos filmes. O máximo é, eu quero esfregar, eu quero fazer os meus 3 desejos ou os meus 5 desejos, quero a resposta e o gênio volta para a lâmpada. Já tá resolvido. Então, quando nós vamos nos relacionar com o Senhor assim, a nossa expectativa é essa. Eu quero um Deus que resolva os meus problemas, satisfaça os meus desejos e ponto. É um tipo de relacionamento, sem afetividade, sem conversa, sem aprendizado. Enfim, eu só quero uma solução. Mas me parece, e a Bíblia nos ensina isso, que com Deus a coisa não é assim. Porque quando a gente se aproxima dele, quando a gente esfrega essa lâmpada, talvez uma oração que a gente faça, um tempo com ele, Deus não aparece somente para satisfazer os nossos desejos. Ele vem e Ele quer falar conosco. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer ouvir coisas do nosso coração também. Ele quer ouvir o nosso choro, o nosso lamento. Quer compartilhar os desejos, os sonhos do coração dele para nós também. Percebe? E me parece que Tiago, ele fortalece essa ideia que eu estou falando sobre o nosso tipo de oração, o nosso tipo de busca e expectativa no Senhor, quando ele diz no capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 3, ele fala: pedis
e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Eu acho interessante que, e é tão real isso, que além de tentar manipular, vou usar essa palavra, é forte, né? Além de tentar manipular o Senhor nas nossas orações, como quem está pedindo desejos para o gênio da lâmpada, nós achamos boas justificativas para fazê-lo, inclusive na própria palavra. Nós distorcemos textos bíblicos para justificar, para apaziguar a nossa consciência ou o nosso coração de que o que a gente está fazendo está certo. Deus é assim mesmo, Ele faz, Ele abençoa, Ele dá. Você quer ver um texto? Tem um texto que se você me conhece, quase todos os meus sermões eu cito ele, eu amo esse texto. Eu gosto muito da história de Jó. E ele fala assim, Jó capítulo 42, versículo 2, diz assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você olha para esse texto, o contexto é Jó falando com o Senhor, dando uma resposta para Deus, porque Deus foi ministrando no coração dele, Deus foi então esclarecendo, trabalhando no coração, nos valores de Jó. E você vê um Jó respondendo, abrindo o coração para o Senhor, quando ele faz essa afirmação: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas a gente olha para um texto assim, e sabe como é que a gente pensa? Você provavelmente já pensou assim. Vamos fatiar o texto. Primeira parte, eu bem sei. Aqui é como se a gente dissesse assim: Senhor, eu sei, eu já aprendi, eu já estudei, eu já li na Bíblia, eu já conheço, eu já tenho experiência. Já viu filho adolescente? Você tem filho adolescente? Eu tenho um. Eu sei, eu já sei, pai. Eu já sei isso que você está falando. Então, quando a gente fala, vai para esse texto, eu bem sei, eu já tenho essa motivação errada. Senhor, eu sei. A segunda parte, tudo podes. A segunda parte a gente age assim: então, Senhor, o Senhor pode fazer tudo. O Senhor, não tem nada que impeça o Senhor de atender a esse meu desejo. E a terceira parte, que para mim é a pior: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui a gente chega muitas vezes no cúmulo, porque o texto diz que os seus planos, os planos de Deus, mas é como se a gente na prática estivesse vivenciando assim: Senhor, os teus planos, os meus planos não podem ser frustrados, porque o Senhor pode fazer tudo, não há nenhum limite para o Senhor. Eu já sei, já o conheço, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, os teus planos não podem ser frustrados, então, Senhor, me abençoa, então concede essa minha lista de desejos. Amados, parece que eu estou exagerando um pouco nessa leitura desse texto, mas será que é assim? Aliás, será que não é assim? Será que às vezes nós nos relacionamos com Deus dessa forma? Com esse tipo de convicção? Deus pode fazer tudo, eu conheço a sua palavra, então Deus está comprometido em realizar os meus desejos. É assim que a Bíblia ensina? Claro que não, mas nós agimos assim com o Senhor. Nós olhamos para o Senhor como o gênio da lâmpada. E eu repito, o Senhor não é o gênio da lâmpada. O Senhor não quer somente nos conceder desejos. Ele quer nos transformar. E eu vou além, Ele quer transformar, inclusive, os nossos desejos em conformidade com os desejos dEle para a nossa vida. Já que eu citei o texto, então vamos corrigir a leitura. Esse texto é claro, sim. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas, absolutamente todas.
E sim, os planos dele na minha vida, na sua vida, não podem ser frustrados. Não há possibilidade de fracasso, de insucesso, mas são os planos dele. Então Deus fará sim, no tempo oportuno, para o seu bem, para o meu bem, que os seus planos se cumpram. Mas ele não é um gênio da lâmpada. Ele age conosco não como esse gênio. Ele age com a gente como um pai amoroso, um Deus de amor, que conhece todos os nossos dias, que esquadrinha os nossos pensamentos. Então, nosso desafio nesse domingo, nesta manhã, talvez seja repensar a visão que nós temos sobre a maneira como nós podemos nos relacionar com o Senhor. Pensar com as categorias dos valores do reino. Pensar que a despeito de estarmos no meio de uma sociedade acelerada, com muita informação, com muita velocidade, quando pensamos na nossa relação com Deus, essas coisas caem todas por terra. Com Deus não adianta orar e esperar uma resposta imediata, como no WhatsApp. Você já viu? Você manda um WhatsApp e você já instantaneamente quer olhar se está pintadinho de azul. A pessoa já leu aquilo que eu quis comunicar na hora. Com Deus não adianta esperarmos com uma resposta imediata do WhatsApp. Com Deus não adianta queimar etapas, pular fases dos processos que Ele tem para as nossas vidas. Eu repito, Deus quer se relacionar conosco. Ele quer conversar com a gente. Ele não rejeita a nossa oração. É isso que o Salmo 66 diz. Bendito seja Deus que não rejeita a nossa oração. Ele ouve, mas Ele quer trabalhar conosco. Ele quer conversar um pouco mais. Ele quer aprofundar esse diálogo. Ele quer sondar as suas motivações. Ele quer que você reconheça se esses desejos que você tem no seu coração estão em concordância com os desejos do coração dele, se serão bênção para a sua vida. E aí eu preciso voltar então de novo no texto de Jeremias 33 que nós lemos há pouco. Vai mastigando esse texto, meu querido, nesse dia. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós não temos o conhecimento, a visão do todo. Deus sabe. Deus tem grandes coisas, mas elas ainda estão ocultas aos nossos olhos e ao nosso coração. Então nós precisamos confiar e esperar o tempo. O tempo e a velocidade pertencem ao Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Romanos capítulo 8, versículo 25. Mas se esperamos aquilo que não vemos, com paciência o aguardamos. Que Deus nos ajude. E eu termino repetindo, Deus não é o gênio da lâmpada. Segunda coisa, só Ele tem a resposta certa. Deixa eu repetir, só Ele tem a resposta certa. Para isso eu quero voltar para o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que nós lemos lá no começo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as suas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Nós também precisamos rever o nosso relacionamento com Deus nesse ponto. Além da velocidade, além de querer os nossos desejos atendidos imediatamente, parece que essa sociedade, que é a sociedade da informação, está o tempo todo também nos empurrando para tomar decisões. Afinal de contas, as informações estão disponíveis, o Google está aí, a internet, os cursos online, as informações estão todas à disposição. Então parece que nós somos
o tempo todo empurrados para tomar decisão, e essas decisões precisam ser rápidas. Nós precisamos planejar e executar. E tudo tem que acontecer perfeito, e tudo tem que sempre dar muito certo, porque as informações nós já temos. E você e eu seremos medidos pela capacidade que temos de tomar decisões rápidas e, claro, pelos nossos acertos. É assim que a sociedade vai nos empurrando, e por isso esse princípio desta manhã, esse segundo princípio só ele tem a resposta certa. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O problema é que, de novo, quando nós nos relacionamos com o Senhor, a coisa muda de figura. Deus não tem informações, Ele tem todos os nossos dias. Salmo 139, versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja como é complicado, porque se nós formos seguir os padrões da sociedade, do mundo, precisa ser mais rápido. Como é que é esse negócio? Imagina, tem que orar, tem que esperar Deus responder, tem que esperar Deus dar uma direção. Isso, a gente vai estar perdendo tempo. Marcar um aconselhamento, esperar alguém com muita paciência, ouvir, ler a palavra, orar, nos orientar sobre uma direção para uma decisão. Parece que isso é carta fora do baralho, como diz no popular, porque é perda de tempo. Tudo tem que acontecer rápido. Mas eu repito, em Deus, tudo é diferente. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Os processos em Deus, os processos do reino de Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, eles sim serão mais lentos, mas eles são perfeitos. Eles são transformadores. Eles são curadores para mim e para você. Eles são sobrenaturais. Por isso leva mais tempo. Por isso tem que gastar tempo orando. Por isso tem que buscar o conselho. Por isso precisa ler a palavra. Por isso é preciso dormir, acordar, orar de novo e esperar resposta de Deus. Aprender a ouvir o Espírito Santo. Para aí sim tomar decisões. Por isso que esse capítulo de Provérbios é tremendo, é maravilhoso. Provérbios 16, nós lemos o versículo 1 e o versículo 2. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. No mesmo capítulo, no versículo 20, acompanha comigo. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Versículo 25, grava esse texto no seu coração hoje aqui. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Versículo 33, o último versículo. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Nós precisamos, queridos, reaprender nesse tempo que, a despeito dessa sociedade, dessa velocidade, do jeito que as coisas são conduzidas, nós precisamos reaprender, como diz essa palavra, atentar ao ensino, buscar a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. Eu não estou falando em passividade, você ser uma pessoa que tem medo, uma pessoa que se acovarda, pelo contrário, mas compreender que, de novo, Deus não é o gênio da lâmpada.
para fazer os nossos desejos. Só Ele tem sim a resposta certa, a direção correta para as decisões que precisamos tomar em nossas vidas. Deus não quer os seus filhos, de novo, passivos, indecisos, que não se posicionam, mas Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que conhecem o caráter de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que dão ouvidos à sua palavra, que discernem no Espírito as coisas espirituais, e que aí sim tomam as melhores decisões. E, ainda que venhamos a falhar nas decisões, na confiança de que Ele cuidará de nós, e Ele, como a palavra diz, endireitará as nossas veredas. Ele dará o escape, Ele dará a solução. É isso que o Espírito Santo está falando comigo e com você nessa manhã. Por isso eu quero voltar ao versículo 25 de Provérbios 16. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Às vezes nós nos agarramos a determinados desejos e caprichos. Nós queremos isso tudo muito rápido. Queremos que o nosso desejo prevaleça. Queremos que a nossa decisão, com as informações, com a nossa formação, eu estou apto para tomar a decisão. Eu quero que a minha decisão prevaleça. Eu quero que dê certo. Mas ao final, a Bíblia está dizendo para mim e para você, ao final são caminhos de morte. É melhor, querido, gastar um pouco mais de tempo. Orar, buscar o Senhor, buscar conselhos, buscar o seu líder espiritual, buscar alguém próximo a você para orar junto com você e então fazer as melhores escolhas no Senhor. Por isso eu concluo esse segundo ponto. Deus tem a resposta certa para mim e para você, em nome de Jesus. E por fim, terceira e última coisa, Ele é a pedra de socorro. Ele é a pedra de socorro. Sim, como nós ouvimos até agora, tantas vezes agimos com Deus na expectativa de que Ele seja o nosso gênio da lâmpada. Também ouvimos que quantas vezes insistimos para que prevaleçam a nossa vontade, as nossas decisões, os nossos desejos sejam satisfeitos, o desejo para controlar as direções da nossa vida. E o quanto sofremos por isso, e por isso que nós estamos ouvindo nessa manhã, e Deus quer transformar isso em nós. Mas eu não poderia terminar esse sermão, que num primeiro momento parece uma palavra pesada, uma palavra que admoesta, que mexe com a gente. Eu não poderia terminar esse sermão sem dar uma palavra de consolo da parte do Senhor. O Senhor, a despeito de todas essas coisas que eu disse, Ele conhece a sua estrutura, conhece os seus pensamentos, conhece a sua história, o contexto que você está vivendo. Ele sabe a sociedade maluca que a gente está vivendo. E a boa notícia é que apesar de todas essas coisas e das nossas falhas, que nós estamos aprendendo nessa manhã, ou reaprendendo, Ele nos socorre. Ele é a nossa pedra de socorro. Os irmãos devem estar familiarizados com o texto de 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 5. O texto mostra ali que mais uma vez o povo de Deus estava no fronte de batalha, em desvantagem, contra os filisteus. E eles estavam com muito medo, porque além da situação em si, era um lugar em que eles já tinham perdido uma batalha 20 anos atrás. No mesmo local, numa situação semelhante. Quantas vezes, queridos, nesse contexto todo que falamos, a necessidade de tomar decisão e rápida, as necessidades aí dentro de casa,
os desejos também, os sonhos do nosso coração, nos colocando contra a parede, nos amedrontando, às vezes até adoecemos. Isso é um pouco do que nós temos vivido nesse tempo de pandemia. Mas eu não poderia terminar essa mensagem desse domingo sem dizer para você que sim, o Senhor não é o gênio da lâmpada. Ele não satisfará todos os seus desejos. Sim, Deus não homologa, Deus não diz sim, não dá a bênção, como diz, para todas as nossas decisões. Mas a boa notícia é que na hora do aperto, na hora da angústia, na hora em que nós não temos mais forças para reagir, não temos mais forças para lutar e ficamos abatidos, cansados, sobrecarregados, Ele é a nossa pedra de socorro. Muitas vezes nós nos deparamos com situações, com contextos que nós já vivemos no passado e ficamos amedrontados como o povo estava amedrontado. Será que eu vou ser derrotado de novo? Será que eu vou fracassar de novo nessa situação? Mas a boa notícia, queridos, é que Ele vem. A pedra do socorro vem nos socorrer. Você pode ler comigo lá, 1 Samuel, do capítulo 7, a partir do versículo 7. Diz assim: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo, quando eles ouviram, os filhos de Israel ouviram, eles ficaram com medo dos filisteus. Mas eles disseram a Samuel: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Meu querido irmão, fica firme, espera no Senhor, tem bom ânimo, a pedra de socorro vem te socorrer. Não, nós aprendemos, Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não quer satisfazer somente os nossos desejos, mas Ele quer se relacionar conosco. As respostas certas virão somente dEle. Então abra um espaço no seu coração para se permitir voltar à prática da oração antes de tomar uma decisão, mesmo que demore um pouco mais. Mas volte a buscar conselho, volte a buscar direção. Isso não é perda de tempo, não é esse tempo da sociedade que vai prevalecer, mas deve prevalecer a vontade do Senhor. Então gaste tempo, ore ao Senhor. Você não é escravo do tempo, você não é escravo dessa velocidade maluca. Se desafie nesse tempo a se desacelerar um pouco e a buscar ouvir ao Senhor, e então você decide, e então você avança. E creia, no momento exato, na hora do aperto, na hora que as forças acabaram, Deus virá intervir. Ele é sua pedra de socorro, como foi nessa passagem. O povo estava morrendo de medo, o sacrifício foi oferecido e Deus trovejou. O nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Cristo, foi oferecido, morreu, ressuscitou, e a vitória é certa nele. Na hora certa, querido, Deus faz trovejar, Deus traz a existência, Deus socorre, Ele é a tua pedra de socorro.
Querido, o fato de você já ter experimentado uma determinada derrota em uma determinada área, na área financeira, na área profissional, com os seus filhos, não deixe isso roubar a expectativa e a fé do seu coração e a esperança. Ora mais uma vez, busca o Senhor de novo, se ofereça o seu coração ao Senhor e Ele vai trovejar em nome de Jesus. Que você possa nesse dia, como Samuel fez, você vê lá no versículo 12, depois que Deus dá essa vitória, diz no versículo 12, tomou então Samuel uma pedra e a colocou em Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que você possa erigir um altar na sua casa, um altar de adoração, de expressão de louvor e gratidão ao Senhor. Deus vai trovejar, querido. Deus vai suprir todas as necessidades. Ele é a sua pedra de socorro. E aí você vai erigir um altar na sua casa e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Que possamos nessa manhã aprender com esses princípios, aplicá-los em nossas vidas e experimentar nesse novo tempo, até nesse novo normal que está assustando a gente, um relacionamento mais profundo, significativo, mais equilibrado com o Senhor, com esses princípios que aprendemos hoje. E que o Senhor te dê muitas vitórias e que Ele muito te abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida agora. Queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça. Oremos juntos. Senhor, abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos, Senhor. Deus, que beleza é a Tua palavra, Senhor. É verdade, Pai, quando ela mesma disse que ela é como medicina, Pai, para a nossa alma, Senhor. Nós precisávamos ouvir, ó Pai, essa mensagem, Pai. E eu rogo a Ti, abençoa, Pai. Nos ensina a nos relacionarmos com o Senhor, Pai, da maneira que devemos nos relacionar, em conformidade com a Tua palavra. Nos ensina a reaprender, Senhor, que o Senhor não está para realizar os nossos desejos, ó Pai, mas o Senhor quer transformar os nossos desejos, quer trabalhar no nosso coração. O Senhor quer ouvir a nossa voz, não somente com uma lista de pedidos, mas o Senhor quer ouvir o nosso coração, quer gastar tempo com a gente. O Senhor tem prazer em se relacionar com os seus filhos, ó Pai. Nos ensina, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo mexa com a gente, Pai. Se tentarmos tomar decisões sem consultar o Senhor, Pai, que possamos reaprender, ó Pai, a fazê-lo, Pai. E que o Senhor, ó Pai, que é essa pedra de socorro, Pai, socorra a vida dos meus irmãos, ó Pai. Deus, eu não sei o que cada um tem vivenciado dentro da sua casa, mas nesse dia, nessa hora, Pai, Tu és a pedra de socorro, faz trovejar, Pai. Faz chover, Senhor, sobre cada família, sobre cada casa nesse domingo, Senhor. As bênçãos do Senhor, o escape, a vitória, a cura, a provisão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus muito os abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.